O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus? Podemos sentar. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Cante com fé, com alegria. Que poderei retribuir ao Senhor Deus. Como poderemos retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em nosso favor? Este cântico, este salmo, canta a vida dos santos, canta a vida dos apóstolos, é o cântico de nosso Senhor Jesus Cristo. O grande beneficiado do Pai foi o Filho, foi Jesus, é o Filho, é Jesus. E diante do grande presente do Pai, que é Ele, Jesus, em ter sido enviado a nós, Jesus, na gratidão do Pai, na gratidão dele mesmo, se doou, se entregou por amor a cada um de nós. A gratidão do Pai, a gratidão de Jesus Cristo, a gratidão do Espírito Santo é se derramar e se doar a nós. E nós escutamos já nesses dias o Senhor que se doa, que se entrega e se apresenta a nós como o pão da vida. O discurso de Jesus, deste Evangelho do capítulo 6 de São João, relata isso. Ele é o pão da vida. Quantas vezes nós experimentamos os pães deste mundo, mas foram pães de morte, é ou não é verdade? Pães que nos saciaram por um momento. Mas quando nós descobrimos o pão da vida, quando nós descobrimos a Deus, isso fez toda a diferença na nossa vida, é ou não é verdade? E a gente pode constatar que existe um antes de Cristo e um depois de Cristo, não é? Na nossa vida, na nossa vida espiritual, na nossa vida como gente neste mundo. A gente passou até a respeitar mais as leis deste mundo, não é? Porque respeitamos o Cristo, porque respeitamos a Deus. Mas como é que nós podemos retribuir ao Senhor Deus tudo aquilo que Ele fez em nosso favor? A nossa vida, a saúde que temos, o trabalho, a nossa família. Não olhe a parte negativa, tá bom? Olhe as coisas boas dentro da sua família.
dentro do seu trabalho, dentro da sua saúde. Claro, nós somos limitados, nós somos frágeis. E esta doença nos prova isso também, o quanto nós somos frágeis. Mas reconhecemos também que Deus tem nos sustentado na sua paternidade. Esta missa votiva ao Pai das Misericórdias, nós queremos reconhecer isso. Ele é Pai, Ele cuidou de nós e Ele cuida de nós. E como nós haveremos de retribuir a esse Deus que é Pai, que é tão bondoso? Já fica a dica de nós imitarmos Jesus, o Filho deste amado Pai, o Pai das Misericórdias. E hoje Ele se apresenta, aliás, Ele já se apresentava então nesses dias como o pão da vida. E ao final desse discurso, nós acompanhamos no Evangelho de hoje, muitos discípulos deixaram de andar com o Senhor, porque acharam que as palavras do Senhor eram duras demais, que comer da sua carne, que beber do seu sangue era duro demais, que observar os seus mandamentos era muito duro, era difícil. Muitos deixaram de seguir nosso Senhor. E é assim que acontece, infelizmente, na nossa caminhada. Eu acredito que tem alguns aqui que já desistiram e voltaram, né? Graças a Deus. Voltaram ao Pai, como o filho pródigo voltou. Essa igreja aqui poderia estar lotada, cheia, não é? Também, não tão lotada, não é? Com espaçamento, mas muita gente acompanhando em casa. Poderia ter mais pessoas ainda acompanhando em casa, mas muitos também ficaram pelo caminho, porque queriam seguir um cristianismo mais ou menos, e não dá para ser mais ou menos com Cristo, não dá para ser mais ou menos de Deus. Sabe por quê? Porque não existe um céu mais ou menos. O céu mais ou menos é o inferno. Ou é céu, ou é céu. Então, levemos a sério, irmãos, a nossa caminhada. Vamos seguir com firmeza nosso Senhor. As palavras dele são duras? Claro que são. Mas ele não nos dá nada daquilo que nós não conseguiríamos viver. Nada daquilo que nós não conseguimos suportar, Ele não dá mais. Ele dá o frio conforme o cobertor, não é assim? Ou dá o cobertor conforme o frio? Ele nos dá a graça de suportarmos. Mas muitos desistiram. A dica que nosso Senhor nos dá neste Evangelho é de que nós sejamos discípulos, independente da dureza da vida. Independente das dificuldades, sejamos discípulos do Senhor. Porque depois Jesus perguntou então aos 12: vocês também não vão embora? Ah, Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Quantas vezes eu já pensei em desistir? Quantas vezes você já pensou em desistir? Você já pensou em desistir? Não, esse negócio é duro demais, é difícil demais viver a santidade. Que isso? É difícil demais ter que perdoar. Isso não é para mim não. É difícil demais ter que amar. Quantas vezes a gente pensou isso? É ou não é verdade? Eu não vou servir não, está cheio de gente pecador lá. Pois o lugar dos pecadores é na igreja mesmo. Então continue, permaneça, abra o seu coração. A graça de Deus, a misericórdia de Deus. Seja discípulo, continue a ser discípulo de nosso Senhor, mesmo com a dureza das palavras do Senhor, mesmo nas suas dificuldades, permaneça fiel a nosso Senhor. Os discípulos permaneceram fiéis ao Senhor. Pedro, em nome dos 12 e em nosso nome, disse: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E os discípulos não deixaram de seguir o Senhor. Claro,
ainda pecadores, ainda vacilantes. Nós vamos perceber isso no Evangelho, vamos perceber isso nos Atos dos Apóstolos, mas o fervor, a graça de Deus estava com eles. Por isso que nos Atos dos Apóstolos nós também escutamos esses discípulos que fizeram a experiência com o ressuscitado e transmitiram a graça do ressuscitado também aos seus. Vemos aqui Pedro, aliás, antes um pouquinho, a igreja que se espalhava, a igreja que anunciava o Evangelho e vivia um tempo bom. Nós escutamos, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria. Claro que nós olhamos para o nosso mundo e a gente vê, puxa vida, não tem paz. Hoje nós não estamos em paz, mas a paz está e pode estar no nosso coração. Que nós vivamos também um tempo de paz. A igreja consolidava-se, progredia no temor do Senhor, crescia em número com a graça do Espírito Santo. Porque a igreja estava crescendo, porque estava em paz, porque estavam progredindo. Pedro foi lá e sentou. Agora tá bom, já evangelizamos, já está tudo ok, maravilha, não precisa fazer mais nada. Pedro cruzou os braços? Não. O que Pedro fez? Foi para Lida, foi para Jope, e ali exerceu o seu ministério de filho de Deus, de apóstolo do Senhor. Meus irmãos, que nós também não fiquemos em paz com aquilo que nós já alcançamos. Há um mundo ainda a ser salvo, há um mundo ainda que precisa conhecer Jesus, que precisa conhecer o Evangelho, que precisa conhecer a Boa Nova. Há um mundo que precisa se converter ao Senhor e se voltar ao amor do Pai. A missão de Jesus foi apresentar o rosto do Pai, a misericórdia do Pai, e esta também foi a missão dos discípulos, dos apóstolos, e é esta a nossa missão. Pedro não cruzou os braços, e ele concedeu esta graça. Claro, foi Deus quem concedeu, né? Mas Pedro foi instrumento, a Enéas, que era paralítico, e também a Tabita, que estava morta, e foi ressuscitada pelo poder de Deus. Você conhece alguns Enéas que estão lá na sua casa? Alguns Enéas que chegam lá para você atender? Tem alguns Enéas por aí? Sim, né? Lá em casa? Ou será que eu estou falando com um Enéas aqui? Está paralítico, desanimado. Estou falando com algumas Tabitas por aqui? Estão mortas? Em nome de Jesus, e como Pedro disse, eu quero dizer para você: levanta-te, anda. Tabita, Jesus te chama. João, Pedro, Tiago, Sandra, o Senhor te chama. O Senhor te chama, Maria. O Senhor te chama, Wesley. O Senhor te chama, levanta-te, levanta-te. E o mais importante, porque os milagres, a paralisia e ter deixado de ser paralítico, a ressurreição, teve um fruto maior ainda. Não foi só a ressurreição, não foi só o deixar de ser paralítico. Tanto em um quanto o outro. Depois você pode pegar e fazer a sua leitura de novo aqui. Muitas pessoas se converteram por causa do sinal. Isto é o mais importante. Que a nossa vida, que o nosso apostolado seja assim de grandes sinais e de curas, mas o mais importante é a conversão. Muitos foram convertidos a partir daquele sinal. Não tem sentido a cura, não tem sentido o milagre se não gerar conversão. Quero pedir nessa missa votiva ao Pai das Misericórdias
que todos nós sejamos curados, no nosso coração, na nossa alma, mas que também a cura, o milagre que você necessita, possa gerar conversão, que você siga mais firmemente nosso Senhor, que você ame mais nosso Senhor, que você se dedique mais a nosso Senhor, porque senão não tem sentido a cura, não tem sentido o milagre. É para você ser mais de Deus ainda, e seja mais de Deus ainda, seja mais ainda filho, e se comporte como filho amado do Pai das misericórdias. Põe a mão no seu coração por um instante, eu te convido, e peça essa graça ao Senhor. Peça a graça que você necessita. É uma cura? Peça a cura. É a graça de ser discípulo do Senhor? Peça essa graça de ser discípulo do Senhor. Você veio pedir por alguém que está doente, que está internado, que esta pessoa seja alcançada pela misericórdia do Pai. Você que está em casa, nos acompanha pela rádio, pela televisão, pelas mídias sociais, coloque a mão na sua enfermidade. É uma paralisia? Que você seja curado desta paralisia. Pedro disse: Enéias, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma a tua cama. Você pode colocar o seu nome, e como Pedro eu ouso dizer: Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. Também quero te pedir, Senhor, cura os Enéias e cura, Senhor, as Tabitas, as mortas, vivas, que estão aqui, que estão em casa, que elas também sejam alcançadas, Senhor, que o Senhor também toque, cure. Tabita, levanta-te. Qual o seu nome? O seu nome. Levanta-te, Cristo te chama. Saia dessa depressão, saia deste mal, levanta-te. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai das misericórdias, por levantar esses filhos e filhas. Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, clame, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Clame. no teu templo construído de histórias, de teu povo tão sofrido, mas de muita fé. Abençoa, Pai. Recebestes nossas filhos e dádivas, recolhestes nossas lágrimas e fizeste um altar de adoração Abençoa, Pai. em louvor da tua glória, em louvor da misericórdia que brotou do teu grande coração de paz. Estenda suas mãos aqui para a capelinha do Pai das misericórdias. Estenda suas mãos, o seu coração, e clame a misericórdia de Deus sobre você, sobre os seus. Levanta, Pai. Toca, Pai, pelo teu Filho Jesus. Ressuscita. Obrigado, Pai, pela graça que o Senhor concede a todos nós que estamos aqui e a todos aqueles que estão em casa.
Obrigado pelas tuas graças, Pai das misericórdias, que o Senhor derrama pelo teu Filho Jesus, na força e na graça do Espírito Santo. Obrigado, Pai das misericórdias. Uma salva de palmas para o nosso Deus, para o nosso Pai. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.